Olá pessoal, hoje é quinta-feira, dia 17 de julho, estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Com Ednei Paine, diretamente aqui de Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, esse é o Jornal Últimas Notícias aqui de Bento Gonçalves e a gente sempre inicia ele com a nossa velha conversa política. Vamos falar que a classe política brasileira está dando remédio para morto. Não adianta tomar medidas que possam melhorar a situação da nação em relação a esse tarifaço. Existe somente uma situação que irá melhorar a nossa situação com o Trump, né? É ser cordial. Cordial com nossos vizinhos ricos. Eles que provêm grande parte do sustento da nação. E é verdade. Não adianta o vice-presidente Alckmin se reunir com autoridades brasileiras para discutir o que fazer, se o que tem que se fazer não se faz. Bom, querer impor sanções de retaliação, olha, é fazer ações aí para piorar a nossa situação. Retaliação contra a maior nação desenvolvida do mundo. Vão fazer apenas os brasileiros sofrerem mais. A autoridade gerenciadora desse país é que deve tomar atitudes sérias de homem de barba, ir até os Estados Unidos e ser cordial. Ser cordial. É o mesmo sistema da generosidade. Tem que ser agradável para ser agradado. Se você convida uma pessoa para ir jantar em sua residência, e então essa pessoa sai dali falando mal da sua hospitalidade, da refeição que você proporcionou a ela, será que você também não se sentiria chateado? Pessoal, foi exatamente isso que Lula fez ao presidente norte-americano. Falou mal da moeda do país, falou mal dele em relação ao seu oponente na disputa pela Casa Branca. São muitas as situações que, se eu estivesse no lugar de Trump, também imporia esse tarifaço ao Brasil. Na noite de ontem, eu estava ouvindo a Voz do Brasil. Eu gosto muito de ouvir a Voz do Brasil. Muitas pessoas não gostam, mas eu gosto. Fala muita coisa interessante sobre política lá. Alguns deputados de esquerda estavam botando a culpa desse tarifaço em cima de Bolsonaro e seu clã. A polarização política brasileira está se tornando quase insustentável. Pois a culpa nunca é de quem é a culpa. Ela sempre será do seu vizinho mau. A direita botando a culpa na esquerda, a esquerda botando a culpa na direita, nunca é de quem faz esses atos. Pega aí a visão de quem foi roubado do INSS. Pega aí. Agora vai ter que assinar um papel dizendo que não quer processar mais o governo, se o governo pagar essa grana. Que coisa, que sistema! E você acha que esse pessoal que roubou esses sindicatos, essas instituições vão devolver essa grana? Não! Cara, eles estão no Caribe essas horas. Olha quanto tempo faz que eles estão levando embora esse dinheiro. O Brasil só vai melhorar quando cada um assumir a sua responsabilidade, os seus erros, pois nós somos humanos, todo mundo erramos.
Mas se a gente não assumir, vai virar uma casa da mãe Joana. Você já viu esse filme? Essa novela? Todo mundo põe a culpa nos outros. Isso não vai funcionar nem aqui, nem na China. Nem na China, né? Falando em não funcionar, deixa eu passar agora. Eu até tô rindo porque parece cômico, né? O ministro Alexandre de Moraes, ele manteve ontem o decreto do presidente Lula sobre o imposto do IOF. Olha aí, ele passou por cima de 383 parlamentares que disseram que não querem mais aumento. E só o ministro vale mais do que 383 pessoas que foram votadas. Eu não sei o que dizer, né? O presidente quer aumentar um imposto. Por que ele quer aumentar esse imposto? Porque ele não consegue dar conta das contas públicas. As contas públicas já estão em uma situação insustentável. E ele quer não diminuir o inchaço da máquina pública. Ele não quer diminuir o inchaço da máquina pública. Ele não quer mandar alguns aliados para casa e não pagar mais. Demitir alguns aliados. Por quê? Porque ele precisa desses aliados, precisa do voto dessa galera. Então, os deputados e senadores que decidiram que o governo não pode mais aumentar impostos para a população que já está sendo calejada demais. Daí vem o presidente e resolve recorrer ao Supremo para aumentar esses impostos. Então, o ministro de Lula, Alexandre de Moraes, derruba a decisão dos senadores e deputados federais, né? E toma a decisão final que, sim, o governo deve aumentar os impostos do IOF. Hoje, sem mais nada a declarar. Vamos passar para o bloco esportivo agora do Jornal Últimas Notícias. Dá uma aquela respiradinha, né? Enquanto aparece a vinheta aí. E eu vou falar de esportes, que também não tenho notícias boas. Pessoal, falando em não notícias boas, né? O jogo da vergonha. Da vergonha mesmo. Uma partida morna que era de se esperar também. É uma repescagem, né? São dois times de meia tigela, como falam, né? Que se o time fosse bom, ele já estaria no campeonato, ele não iria por uma repescagem. Algumas pessoas não vão gostar do que eu vou falar, mas é verdade. Ninguém fazendo frente ao tamanho do tricolor. Só que ele não propôs jogo. Parecia que estava contente com o empate. E em duas bobeadas, porque futebol é assim. Você olhou pro lado, é que nem dirigir. Se você olhou pro lado, já aconteceu o acidente. A equipe gaúcha tomou 2 gols da equipe peruana. Todos os gremistas se perguntando: por que depois de todo esse tempo parado, treinando, o Mano impondo a sua tática, nada de novo aconteceu? O futebol gremista continua a ser muito pouco. Não empolga a torcida. Os gremistas querem se empolgar. Então, resultado final 2-0. O jogo da volta será na quarta que vem e marcará a primeira partida do tricolor depois da compra do estádio. Podia ser melhor, né? Mas aí complicou tudo, pois reverter esse resultado é muito difícil, mesmo aqui em Porto Alegre. O futebol que o Grêmio está apresentando é quase impossível que ele consiga passar de fase. E outra,
Não sei se isso é ruim pro Grêmio, hein? Não sei se isso é ruim pro Grêmio. Se o Grêmio se focasse talvez em só uma competição, vai saber, né? Bom, se o Alianza, que é um time ruim, o Grêmio tomou 2, imagina contra o Vasco, né? Antes de vir pra Arena tem o Vasco. O Vasco é melhor que o Alianza Lima. O que eu vou dizer pra vocês? Tomara que pegue rumo o Grêmio e se ligue, né? E se ligue. Agora o estádio é dos gremistas, então vamos ver o que vai sair. E do lado colorado, que tem partida nesse domingo contra o Ceará às 11 horas da manhã, não tem muitas novidades, a não ser que o argentino Bernabé voltou a treinar, né, normalmente. Depois de 2 meses se recuperando aí de lesão, então o Roger terá mais uma opção na lateral, para a lateral, porque tava feio, né? Ontem também, a notícia boa do Inter, né? Tem uma notícia boa pro Inter aqui, 2, né? A do Bernabé, que até nós comentamos ontem, e ontem também foi oficializado a venda de Johnny. Lembra aquele jogador do Inter, o Johnny? Ele foi vendido para o Atlético de Madrid. E com esse trâmite, o Internacional leva aí uma bolada de aproximadamente 31 milhões de reais. O Internacional tem 20% dos direitos do atleta, então ganhou uma grana, então dá para investir mais uma grana aí em atletas, né? Quem sabe, ou pagar algumas dívidas, sempre é bom. 31 milhões no bolsinho é melhor que voando. Este foi o Bloco Esportivo, que tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Nosso patrocinador esportivo, né? Nem preciso dizer, mas vou falar. Natal Fitness, grande parceiro aí do Jornal Últimas Notícias. Bom, ontem foi uma tarde negra aqui para Bento Gonçalves, né? Aconteceu um acidente de trabalho aí. E de acordo com o Corpo de Bombeiros, um operário aí da Prefeitura de Bento Gonçalves, de 45 anos, morreu ontem à tarde, né? Ele sofreu uma descarga elétrica enquanto ele trabalhava na rua Augusto Tonello, no bairro Borgo. Deixa eu botar aqui a imagem dele para ver se você conhecia ele. É Matheus Barcelos Carbajal. Ele realizava manutenção de lâmpadas aí no cesto de um caminhão da administração pública quando encostou nos fios de alta tensão e sofreu uma descarga. Ainda conforme os bombeiros, o homem teve uma parada cardiorrespiratória. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros tentaram reanimá-lo, mas ele não resistiu, né? Teve óbito confirmado no local pelo médico do SAMU. Nós aqui do Jornal Últimas Notícias nos solidarizamos com toda a família e amigos. Sentimos um profundo pesar pelo falecimento do servidor e também voltamos a retificar do perigo de uma manutenção feita na parte elétrica. Isso pode causar muitos males e sem ter um profissional especializado, pessoal, a gente adverte aí, não mexa na eletricidade. A situação pode se complicar ainda mais, como você pode perceber aí nessa nossa pauta agora, profissional especializado, ocorreu aí essa falha, esses descuidos,
e não dá para ter descuidos nessa parte da eletricidade. Fica aí os nossos sentimentos à família, a amigos e a gente pede aí, pessoal, se puder aí, não mexa na eletricidade, chame alguém especializado, não tente fazer se você não sabe. Vamos a um breve comercial e nós voltamos em seguidinha aí com mais um bloco do Jornal Últimas Notícias. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, a gente tem o patrocínio de Harmony Sonorizações. Para você que precisa uma sonorização eficiente para o seu aniversário, para o seu casamento, para a festa da sua empresa, da sua escola, a Harmony Sonorizações está aí para resolver o seu problema. Natal Fitness também patrocinando o jornal Últimas Notícias com acessórios esportivos. Bom, como todos podem perceber, a cada dia a mobilidade urbana, pelo menos aqui na capital do vinho, fica mais complicada. Por quê? Temos mais veículos acessando as principais vias, mais motoristas e alguns deles fazendo peripécias, querendo obter vantagens em todos os lugares. Sempre tem aquele motorista que a gente gosta de buzinar para ele, né? Estacionando em fila dupla, em lugares que não são permitidos. Essas situações são observadas corriqueiramente nas principais ruas aqui de Bento Gonçalves. Eu acho que você que é motorista já percebeu isso. Às vezes parece que os motoristas de Bento, alguns, são principiantes, porque fazem umas peripécias aí que dá vontade de chamar de algum nome estranho, né? Bom, e quando o tempo está chuvoso ou em horários de picos, essas situações se elevam. As reclamações vindas de motoristas são enormes. E com o objetivo de melhorar a fluidez do trânsito e reduzir congestionamentos, a Prefeitura de Bento Gonçalves está implementando modificações. Agora podemos perceber que as ruas centrais estão recebendo elas, né? Uma delas é a implementação da marcação da área de conflito, chamada de MAC. Sabe o que é a MAC, área de conflito? Deixa eu botar, eu acho que você já viu, se você tem passado aí pelas ruas centrais, você já viu essas marcações aí feitas essa semana. Dá uma olhada aí. Essas marcações mesmas, elas foram implementadas nos cruzamentos estratégicos da cidade. A nova sinalização delimitará as áreas nas quais os motoristas não devem parar. Sabe, né? Quando você vai fazer a carteira de motorista, eles explicam. Os motoristas não devem parar nessa área que tem essa demarcação. Quando o semáforo estiver aberto e o trânsito não fluir, você não deve avançar o semáforo para ficar em cima desses espaços. Bom, você tem que ver, né, se tem espaço suficiente para você atravessar o cruzamento sem bloqueá-lo. E se não tiver, você tem que dar uma esperadinha, né? Mesmo que o sinal esteja aberto. E se tivesse bom senso aí, se a galera tivesse bom senso, nem precisaria dessas demarcações, né? Mas como toda cidade do tamanho de Bento Gonçalves, alguns motoristas não respeitam as leis de trânsito e alguns nem sabem para que serve essa demarcação, mesmo você tirando a carteira de motorista, tirando a carta de motorista. Tem que saber, né? Tem que saber, porque quando eu tirei, a instrutora me falou, disse, olha, aqui você não pode parar.
Bom, essa medida busca organizar o tráfego em vias com grande volume de veículos, evitando obstruções que comprometam a circulação. Além da pintura no asfalto, a iniciativa inclui uma reprogramação nos semáforos, com ajustes nos tempos de abertura e fechamento. A proposta é diminuir o tempo de espera e tornar a travessia mais eficiente para todos os condutores que passam pelo trecho. Legal, né? Bom, deixa eu tirar a minha imagem da frente para você ver aí essa galera médica aí. Vamos conversar sobre essa imagem. A imagem do jornal de hoje se refere a um avanço no cuidado da saúde. Nessa quarta-feira, ontem, o bloco cirúrgico da unidade de procedimento de atendimento aí do 24 horas de Bento Gonçalves da UPA foi o palco do primeiro Congresso Vascular Solidário, promovido pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. A ação resultou na realização de mais de 100 procedimentos gratuitos para o tratamento de varizes em pacientes do Sistema Único de Saúde, utilizando técnicas modernas, seguras e minimamente invasivas. Olha que legal, né? Que legal essa imagem. Então, participaram dessa iniciativa mais de 40 profissionais da área vascular vindos de diferentes regiões do Brasil e também do exterior. Os pacientes atendidos foram selecionados a partir da fila de espera do SUS, com prioridade nos casos cadastrados que já aguardavam esse procedimento há vários anos. Que legal, então, parabéns aí para a saúde de Bento Gonçalves aí, que deu um passo bem importante aí nas cirurgias eletivas. Bom, vamos ficando por aqui e amanhã a gente volta com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Que você tenha uma grande quinta-feira e amanhã a gente volta. Amanhã é sexta, pessoal. Vamos lá!